Profecia do domingo. Obrigado porque está aí no meu canal do YouTube, Prof. Max Zoada. Deus abençoe você. Vamos que vamos. Mateus 10, 7 a 15. É a continuação de ontem. Jesus Cristo novamente fala assim para os discípulos, depois que ele os chama e comunica a eles o poder que Deus deu de expulsar os demônios e curar os doentes, ele mais uma vez ele bate na tecla. O reino do céu está próximo. O que ele pede ao evangelizador, ao apóstolo, ao discípulo? Ele pede para nós hoje. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Eu fico pensando, quando os discípulos escutam isso, os apóstolos, em sua maioria, ou talvez todos os apóstolos e discípulos, ninguém era médico. Lucas era médico, só que Lucas não estava no meio do apostolado de Cristo, desses apóstolos que ele escolheu. Ninguém era psicólogo. Portanto, como tratar uma doença de surto psicótico que poderia ser uma ação diabólica? Como dividir isso? Então não tinha psicólogo, não tinha médico para curar o doente e purificar os leprosos. E também não eram curandeiros, porque curandeiros que diziam que ressuscitava mortos. Quem que eram os apóstolos? Os apóstolos eram as pessoas absolutamente diferentes uma da outra, instruídos, muitos instruídos em situações do dia a dia, em política do dia a dia, como Mateus, no caso, que Mateus fala aqui, é Mateus que escreve, mas em sua grande maioria, pessoas que nem sabiam ler direito, como Pedro, Tiago, João, que viviam sobre os lagos pescando. E como que eles recebiam essa questão, ao curar os doentes? Se eu não sou médico, e essa palavra é para nós hoje, se Cristo pede para a gente curar os doentes, esse é o princípio, é o chamado da nossa missão. Por exemplo, qual que é a missão de um professor? Ensinar. A missão de um apóstolo, curar os doentes, que isso foi muito claro, Cristo foi muito claro aqui. Agora, quem cura o doente, se não é médico? Aquele que tem fé em Jesus que cura os doentes. Não tem como traduzir não tem como colocar outro significado para a cura do doente para uma pessoa que não é médico. Porque o médico ele vai procurar o remédio e toda a habilidade médica da ciência médica para curar os doentes. Eu não sou médico e esse chamado é para mim. Isso significa o quê? Se eu não sou médico, eu não sou curandeiro, então eu vou pedir a Cristo que cure. E aí que a gente tem que entender que esse pedido de Jesus é muito forte para nós. Curar os doentes, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Aí eu pergunto para uma pessoa quando recebe esse mandato de Cristo, isso nós temos dentro do nosso batismo, esse poder. Uma coisa é você ter o poder, outra coisa é você utilizar esse poder. Porque eu só utilizo esse poder quando eu acredito neste poder. E acredito que o que está na minha frente para eu eliminar, para eu exercer esse poder, é aquilo realmente que Jesus Cristo pede que eu faça. Por exemplo, expulsar os demônios. Quando isso é explicado para nós e colocado em prática sobre essa expulsão dos demônios, isso é um desafio, um tabu muito grande na nossa catequese. Não se fala nisso. Por que não se fala nisso? Porque os demônios não existem? Por quê? Porque não existe ainda toda uma estrutura para se falar disso, para se praticar isso. Mas não é só o padre, mas não é o padre, só o padre que tem e o bispo que tem esse poder, o leigo também não tem? Ou o leigo sai fora dessa? Nós somos apóstolos pelo nosso batismo. Talvez a gente não tenha uma intensidade, com certeza não tem uma intensidade como um bispo, que é um verdadeiro apóstolo 100% apóstolo, ou um padre,
Mas nós temos alguma coisa, por exemplo, desse poder, desse dom de expulsar os demônios. Mas quem são os demônios? É um entrave psicológico apenas? É uma psicose? É uma neurose, como diz Freud? Ou realmente é uma entidade, ou seja, uma pessoa, uma entidade personalizada, um ente do mal, pessoalmente falando, como o Catecismo da Igreja Católica fala, como São Paulo VI falava em suas encíclicas e, sobretudo, na sua homilia no Observatório Romano em 1900 e alguma coisa. O que é os demônios? Isso a gente precisa entender, a gente precisa mergulhar nisso, porque, Jesus Cristo, quando Ele dá o poder para ser apóstolo, discípulo e missionário, Ele não dá o poder político, que é o que pensavam até os apóstolos. Tanto em Atos Apóstolos capítulo 1, quando Jesus Cristo está para subir ao céu, despedindo deles, Ele fala, quando que você vai restaurar a Israel aqui em Jerusalém, politicamente falando, né? Ele fala, olha, não cabe vocês saber o tempo e o momento. Quer dizer, essa questão não interessa. O que interessa é isso daqui, olha, o mandato. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Levar a boa nova. E a pregação do evangelho passa por isso. Cura, libertação. Eu vou ser muito sincero, antes da minha conversão, eu era batizado, crismado, catequizado, primeira Eucaristia e fui para o mundo. Quando eu retorno à igreja, através do batismo no Espírito Santo, através de um grupo de oração, através do Monsenhor Jonas Abib, eu comecei a entender e começou a me fazer sentido o Evangelho a partir do momento que eu comecei a ver as práticas de cura e de libertação, sobretudo na minha vida. Começou a ter um sentido, porque ficou muito vago. A gente é evangelizador, na minha catequese mesmo, ninguém me disse a minha função. A minha função é pregar o amor. Hare Krishna faz isso, pregar o amor, até melhor que nós. A nossa função é pregar a unidade, entendeu? Muita gente faz isso. Depois que eu saí de uma catequese, a minha missão... Porque eu não entendi a minha missão no mundo. Sabe por que muitos jovens não ficam na igreja? Porque a missão deles se confunde com qualquer besta aí no mundo. Vocês vão me desculpar. Com qualquer um do mundo. Com qualquer Hare Krishna, não estou dizendo que o Hare Krishna é besta, pelo contrário. Com qualquer budista, com qualquer de outra religião. E eles fazem bem as outras religiões naquilo que é proposto a eles. Não, eu sou de Cristo e Cristo propõe algo muito diferente. É isso daqui, ó. Aqui, ó. Mateus 10, versículo de 7 a 15. Amanhã eu continuo.